E aí, galera da dupla da Luna. Bem-vindos de volta ao nosso canal, o Point dos gamers que amam histórias que vão além do gameplay. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada especial, falando sobre 5 personagens icônicos dos jogos que enfrentaram um medo que todo mundo já sentiu, o medo de falhar. Sabe aquela voz na cabeça que diz que você não vai dar conta? Esses personagens ouviram essa voz, mas provaram que dá pra transformar dúvida em força e alcançar coisas incríveis. Só um aviso, a gente vai tomar cuidado, mas pode rolar algum spoiler leve ao longo do vídeo, então fiquem ligados se quiserem evitar detalhes das histórias. Se você tá chegando agora na dupla da Luna, se joga, inscreve, ativa o sininho e bora pro play. Preparados? Então vambora! 1. Kratos, God of War. A série God of War, criada pela Santa Monica Studio e publicada pela Sony, tem uma evolução fascinante no seu protagonista, Kratos. Vamos comparar o Kratos da trilogia original, dos jogos de 2005 a 2010 com o Kratos da Era Nórdica, a partir de 2018. Essa mudança mostra como o personagem lidou com o medo de falhar de formas diferentes, transformando-se de uma máquina de vingança em um pai em busca de redenção. Kratos original, contexto. Nos primeiros 3 jogos, God of War de 2005, God of War 2 de 2007 e God of War 3 de 2010, Kratos é um espartano que serve como escravo dos deuses do Olimpo. Ele perde sua família por causa de uma traição de Ares, o deus da guerra, e jura vingança. A trama é uma saga de fúria, onde Kratos sobe ao Olimpo, mata deuses e causa caos total. É um mundo mitológico grego cheio de monstros, puzzles e combates brutais, com Kratos usando as Blades of Chaos para destruir tudo no caminho. O medo de falhar. No começo, Kratos teme falhar em honrar sua família perdida, mas isso vira um medo de não conseguir sua vingança. Como escravo dos deuses, ele duvida se pode quebrar as correntes que o prendem, com medo de que suas ações o condenem a um ciclo eterno de sofrimento. Ele perde aliados e partes de si mesmo, questionando se sua raiva o torna fraco em vez de forte. Superação. Kratos supera isso virando uma máquina de vingança implacável. Ele enfrenta titãs, deuses como Zeus e até o destino, matando tudo que o oprime. No fim da trilogia, ele libera a esperança para a humanidade, mas a custo pessoal alto, mostrando que sua superação é através da destruição total. Ele vence, mas fica vazio. Kratos nórdico, contexto. Em God of War de 2018 e God of War Ragnarok de 2022, Kratos troca o Olimpo pela mitologia nórdica, vivendo isolado em Midgard com seu filho Atreus, após a perda de sua esposa Frey. O que começa como uma missão simples de espalhar as cinzas dela se transforma numa jornada pelos 9 reinos, enfrentando deuses como Odin, Thor e Freya, além de criaturas místicas. A história foca na conexão entre pai e filho, explorando temas de redenção, com uma narrativa emocional, cenários de exploração vastos e um combate mais estratégico, marcado pelo machado Leviatã. Em Ragnarok, a trama avança com Atreus crescendo, buscando sua própria identidade como Loki e desafiando Kratos a lidar com a independência do filho, enquanto enfrentam as profecias do fim dos tempos e a complexidade de suas escolhas como família. Medo de falhar. Agora, o medo de Kratos é mais pessoal. Ele teme falhar como pai, repetindo os erros do passado e transformando Atreus em um reflexo de sua violência. Ele é distante no início, duvidando se pode guiar o filho sem destruí-lo, e questiona se seu legado de sangue o condena a sempre perder quem ama. Superação. Kratos aprende a se abrir, confiando em Atreus e em aliados como Mimir. Ele enfrenta profecias, monstros e sua própria raiva, escolhendo caminhos de paz em vez de destruição. No Ragnarok, ele quebra o ciclo, provando que pode ser um mentor amoroso, transformando medo em crescimento. Comparação.
O Kratos original é impulsionado por vingança, superando o medo através da fúria destrutiva, enquanto o nórdico usa reflexão e laços familiares para crescer. Ambos questionam seu valor, mas o antigo destrói para vencer, e o novo constrói. Essa evolução torna Kratos um dos personagens mais profundos dos jogos, mostrando que superação pode vir da mudança interna. Por que importa? A trajetória de Kratos reflete uma verdade filosófica. O medo de falhar é uma sombra que muda com o tempo, moldada pelas experiências e escolhas que fazemos. Sua transformação de um guerreiro movido por ódio a um pai em busca de redenção nos lembra que a superação não é apenas vencer obstáculos externos, mas redescobrir quem somos no processo. Kratos ensina que o crescimento vem de enfrentar nossas falhas com coragem e aprender a construir, em vez de destruir. 2. The Last of Us. A série The Last of Us, da Naughty Dog e publicada pela Sony, mostra uma evolução marcante na personagem Ellie entre o primeiro jogo de 2013 e a parte 2 de 2020. Vamos comparar como ela aparece em cada um, destacando como ela cresce de uma adolescente com traços de inocência para uma adulta lidando com dilemas pesados, e como essa mudança quebrou expectativas para alguns fãs. Ellie no primeiro jogo, contexto. Em The Last of Us, Ellie é uma adolescente de 14 anos crescendo num mundo pós-apocalíptico infestado pelo fungo Cordyceps. Ela viaja com Joel, um sobrevivente experiente, numa jornada cheia de perigos, onde a sobrevivência e os laços humanos são o foco. Apesar do contexto difícil, Ellie mantém um ar de inocência, ela é curiosa, faz piadas e ainda carrega traços de uma criança que não perdeu completamente a esperança no mundo. Medo de falhar. Ellie teme não ser forte o suficiente para sobreviver ou para fazer a diferença num mundo tão cruel. Como órfã, ela carrega inseguranças sobre ser abandonada de novo, duvidando se pode confiar em Joel ou se vai falhar em proteger a si mesma e a ele. Seu medo é misturado com uma vulnerabilidade infantil, questionando seu lugar nesse caos. Superação. Ellie enfrenta infectados, bandidos e perdas, crescendo aos poucos. Ela aprende a lutar, toma iniciativas e forma um laço profundo com Joel, transformando seu medo em determinação. Sua jornada mostra uma garota descobrindo sua resiliência, mesmo mantendo um pouco daquela inocência que a torna de fácil identificação. Ellie na parte 2 contexto. Em The Last of Us Parte 2, Ellie tá com 19 anos, vivendo numa comunidade em Jackson. A história mergulha em temas como vingança e consequências, com Ellie fazendo escolhas difíceis e perdendo figuras importantes que moldaram sua vida. Aqui, ela é uma adulta, marcada por traumas, num mundo que continua impiedoso, mas agora com narrativas mais complexas sobre moralidade. Medo de falhar. O medo de Ellie evolui para algo mais profundo. Ela duvida se pode lidar com as repercussões de suas ações, temendo falhar em honrar quem perdeu ou em encontrar paz. Como adulta, ela carrega o peso de decisões que afetam não só ela, mas seus relacionamentos, com inseguranças sobre se vai se perder na violência. Superação. Ellie confronta seus demônios em jornadas brutais, equilibrando raiva com momentos de reflexão. Ela aprende que superar o medo envolve escolhas difíceis e aceitar perdas, transformando o trauma em uma forma de crescimento, mesmo que dolorosa. Sua evolução é crua, mostrando que nem sempre a superação é limpa. Comparação. No primeiro jogo, Ellie é apresentada como uma adolescente inocente num contexto difícil, ainda com traços de criança que cativam os jogadores. Já na parte 2, ela não é mais aquela menina, é uma adulta fazendo escolhas pesadas e lidando com perdas profundas, o que quebra a imagem inicial de vulnerabilidade fofa. Essa mudança causou descontentamento em alguns fãs, que sentiram que a personagem perdeu parte do encanto ou que a narrativa foi muito sombria, mas para outros, isso enriqueceu a história, mostrando um crescimento realista. Por que importa? Ellie encarna uma verdade profunda sobre o medo de falhar. Ele se transforma à medida que amadurecemos, moldado pelas perdas e escolhas que enfrentamos.
Sua jornada, de uma adolescente com lampejos de inocência a uma adulta marcada por decisões difíceis, reflete como o crescimento exige confrontar não apenas o mundo, mas nossas próprias expectativas. A quebra de sua imagem inicial desafia-nos a aceitar que a essência de uma pessoa não é estática, mas um reflexo de suas cicatrizes e resiliência, conectando com quem já navegou mudanças inesperadas em si mesmo ou nos outros. 3. Zidane Tribal e Cloud Strife, Final Fantasy IX e 7. Final Fantasy é um nome que dispensa apresentações, e a gente vai falar de dois jogos lendários da Square Enix, Final Fantasy IX e Final Fantasy VII. Como a galera da dupla da Luna já conhece o 7, vamos detalhar o Zidane Tribal, de 9, e depois comparar com o Cloud Strife, mostrando como os dois enfrentam o medo de falhar de jeitos bem diferentes. Zidane Tribal, contexto. Final Fantasy IX, lançado em 2000 para o PS1, é um RPG que resgata o clima de contos de fada, com reinos, magos e cristais. Zidane Tribal é o protagonista, um ladrão carismático que faz parte do grupo Tantalus, uma trupe de teatro que também dá uns golpes. Ele vive em Gaia, um mundo de fantasia onde a história começa com uma missão aparentemente simples: sequestrar a princesa Garnet de Alexandria. Mas logo a coisa escala para uma aventura que envolve salvar o mundo de um vilão chamado Kuja e forças que ameaçam a própria existência. Zidane é aquele cara extrovertido, sempre com uma piada ou um flerte, mas com um lado mais profundo que aparece com o tempo. Zidane, medo de falhar. O maior medo de Zidane é não estar à altura para proteger seus amigos, Garnet, o mago Vivi, o cavaleiro Steiner e outros. Ele começa confiante, com aquele jeitão de ladrão galã, mas tudo muda quando descobre que não é humano, e sim um gnome, criado artificialmente por Garland para servir a um propósito maior. Essa revelação abala sua visão de si mesmo, fazendo-o questionar se é digno de liderar ou mesmo de pertencer ao grupo, com medo de falhar quando o destino de Gaia está em jogo. Em momentos de crise, ele hesita, sentindo que talvez não seja o herói que todos precisam, temendo que sua origem o defina como um mero peão no plano de outro. Zidane, superação. O que faz Zidane brilhar é sua capacidade de transformar dúvida em conexão. Sua frase guia, "Você não precisa de um motivo para ajudar as pessoas", vira o lema que o puxa para frente. Mesmo abalado ao descobrir que é um gnome, ele enfrenta monstros, traições e sua crise de identidade, especialmente em Pandemonium, onde seus amigos, Garnet, Vivi, Steiner e outros, o lembram de seu valor. Zidane percebe que sua força não está na sua origem artificial, mas nas escolhas que faz. No final, ele lidera o grupo para salvar Gaia, derrotando Kuja e provando que o medo de falhar pode ser superado com coragem, laços de amizade e aquele toque de otimismo que só ele tem. Cloud Strife, contexto. Final Fantasy VII, de 1997 pro PS1, é um marco dos RPGs. Cloud Strife é um ex-soldado que se junta ao grupo Avalanche para enfrentar a Shinra, uma corporação que está destruindo o planeta. A história se passa em Midgar e outros lugares, com Cloud, Tifa, Aerith e outros lutando contra Sephiroth, um vilão que ameaça tudo. É uma trama cheia de tecnologia, magia e questões sobre identidade. Cloud, medo de falhar. Cloud tem um medo profundo de não ser quem ele acha que é. Ele se apresenta como um cara durão, mas por dentro carrega dúvidas sobre sua própria história e habilidades. Ele teme falhar com seus amigos, especialmente quando enfrenta Sephiroth, que parece sempre um passo à frente. Suas inseguranças vêm de buracos em suas memórias, fazendo ele questionar se é realmente capaz de ser o herói que o grupo precisa. Cloud, superação. Diferente do Zidane, que é mais aberto, a jornada de Cloud é introspectiva. Ele enfrenta suas dúvidas desvendando a verdade sobre si mesmo, com a ajuda de Tifa e outros.
Ele aprende que ser um herói não é sobre ter todas as respostas, mas sobre lutar pelo que é certo, mesmo com medo. No final, Cloud se torna a âncora do grupo, enfrentando desafios que pareciam impossíveis e mostrando que dá para superar o medo de falhar com determinação. Comparação: Zidane e Cloud são dois lados da mesma moeda, cada um enfrentando o medo de falhar a partir de perspectivas opostas. Zidane, com seu carisma extrovertido e confiança inicial, encontra força nas conexões com seus amigos, transformando dúvidas em laços que sustentam sua liderança. Cloud, por outro lado, é introspectivo e carregado por inseguranças, precisando desenterrar verdades dolorosas sobre si mesmo para se afirmar como herói. Enquanto Zidane abraça o humor e a amizade para superar sua crise de identidade, Cloud mergulha na própria mente, confrontando memórias fragmentadas. Essa dualidade destaca como o medo de falhar pode ser vencido tanto pela força coletiva quanto pela introspecção solitária, tornando suas jornadas complementares e profundamente humanas. Por que importa? Zidane e Cloud revelam uma verdade filosófica sobre o medo de falhar. Ele surge de raízes distintas, mas sua superação exige enfrentar a essência de quem somos. Zidane, com seu otimismo e conexões, mostra que a força pode nascer dos laços que escolhemos cultivar, enquanto Cloud, em sua introspecção, ensina que a coragem vem de desenterrar verdades internas, mesmo quando dolorosas. Suas jornadas refletem que superar o medo não é apenas vencer obstáculos, mas redefinir o sentido de identidade, mostrando que a resiliência floresce ao abraçar a verdade, seja ela coletiva ou profundamente pessoal. 4. Max Caulfield, Life is Strange. Max Caulfield é a protagonista de Life is Strange, um jogo de aventura narrativa da Dontnod Entertainment, lançado em 2015. A história se passa em Arcadia Bay, uma cidade fictícia no ZEUA, e mistura drama adolescente com elementos sobrenaturais. Max é uma estudante de fotografia que descobre que pode voltar no tempo, o que a coloca no centro de escolhas difíceis que afetam seus amigos, como Chloe, e o destino da cidade. É um jogo sobre escolhas, consequências e crescimento. Medo de falhar. Max é uma garota tímida, cheia de inseguranças sobre suas habilidades e seu lugar no mundo. Quando ganha o poder de manipular o tempo, ela teme usá-lo errado, com medo de falhar em salvar as pessoas que ama ou de causar consequências ainda piores. Ela duvida se é forte o suficiente para tomar decisões que mudam vidas, especialmente quando essas escolhas afetam Chloe e outros em Arcadia Bay. O medo de Max é palpável, porque cada escolha parece carregar um peso enorme. Superação. A jornada de Max é sobre aprender a confiar em si mesma. Ela enfrenta dilemas morais, mistérios e até perigos físicos, usando seu poder com cuidado, mas também com coragem. Ao longo do jogo, Max cresce, entendendo que não dá para controlar tudo, mas que suas intenções e esforços importam. Ela faz escolhas difíceis que mostram que superar o medo de falhar é sobre aceitar que nem todo erro é o fim, às vezes, é o começo de algo novo. Por que importa? A jornada de Max em Life is Strange reflete uma verdade filosófica. O medo de falhar nasce da responsabilidade de moldar o destino, nosso e dos outros. Com o poder de voltar no tempo, ela enfrenta o peso de escolhas que levam a destinos distintos, cada um carregado de sacrifícios. Sua história nos ensina que superar o medo não é evitar erros, mas aceitar que cada decisão, mesmo imperfeita, é um passo na construção de quem somos. Max nos lembra que a coragem reside em carregar o coração cheio de dúvidas, mas ainda assim escolher, abraçando as consequências como parte do crescimento. 5. Link, The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Link é o eterno herói da série The Legend of Zelda, da Nintendo. Em Breath of the Wild, lançado em 2017 pro Switch e o Wii U, ele acorda sem memórias numa Hyrule vasta e destruída, após um sono de 100 anos.
A missão é derrotar Ganon, o mal que ameaça o reino, enquanto explora um mundo aberto cheio de santuários, vilas e segredos. É um jogo sobre liberdade, descoberta e coragem. Medo de falhar. Link começa o jogo sem saber quem é ou o que aconteceu. Ele carrega o peso de ser o herói escolhido, mas teme não estar à altura para salvar Hyrule, especialmente contra um inimigo tão poderoso como Ganon. Sem memórias, ele duvida se pode cumprir o papel que a princesa Zelda e o reino esperam dele. Esse medo é sutil, porque Link é silencioso, mas tá nas entrelinhas, nas memórias que ele recupera e nas expectativas que o mundo coloca sobre ele. Superação. A jornada de Link é sobre redescobrir sua força. Ele explora Hyrule, enfrenta bestas divinas, coleta memórias e ganha habilidades que o tornam mais confiante. Cada passo, desde escalar montanhas até derrotar chefes, é uma prova de que ele é capaz. No final, Link enfrenta Ganon com coragem, mostrando que o medo de falhar pode ser superado com persistência e autodescoberta. Ele não precisa de palavras, suas ações falam tudo. Por que importa? A jornada silenciosa de Link em Breath of the Wild carrega uma lição filosófica. O medo de falhar é um eco do desconhecido, mas enfrentá-lo é um ato de descoberta. Sem memórias, ele reconstrói sua identidade através de ações, transformando incerteza em coragem. Sua exploração de Hyrule revela que superar o medo não é apenas derrotar um inimigo, mas abraçar o vazio do desconhecido como um convite ao crescimento, mostrando que a verdadeira força nasce da persistência em caminhar, mesmo sem saber o destino. 6. Bônus, Sean Dias, Life is Strange 2. Sean Dias é o protagonista de Life is Strange 2, um jogo de aventura narrativa da Dontnod Entertainment, lançado em 2018. A história segue Sean, um adolescente de 16 anos, e seu irmão caçula, Daniel, vivendo em Seattle. Após um incidente trágico que resulta na morte do pai deles, Esteban, e de um policial, os irmãos fogem, tentando chegar a Puerto Lobos, no México. Enquanto enfrentam racismo, pobreza e a polícia, Sean descobre que Daniel tem poderes de telecinese, o que complica ainda mais a jornada. É um jogo sobre escolhas, onde as decisões de Sean moldam a moralidade de Daniel e o laço entre os dois. Medo de falhar. O maior medo de Sean é falhar como irmão mais velho e protetor de Daniel. Com só 16 anos, ele vira pai, mãe e guia de uma hora para outra, num mundo que tá contra eles. Ele teme não manter Daniel seguro, da polícia, de pessoas hostis ou até dos próprios poderes do irmão, que podem sair do controle, como no episódio 2, quando Daniel usa telecinese de forma impulsiva e causa problemas. Sean carrega inseguranças sobre liderar, enfrentando racismo, como com Hank ou Chad, e a culpa pela morte do pai. Ele duvida se é capaz de honrar o legado de Esteban e dar a Daniel uma vida melhor, com medo de que suas escolhas levem os dois pro buraco. Superação. A jornada de Sean é sobre transformar medo em responsabilidade. Ele enfrenta situações pesadas, como escapar de racistas no episódio 4 ou decidir se Daniel deve usar seus poderes. Cada escolha, roubar ou não, mentir ou ser honesto, reflete Sean tentando equilibrar sobrevivência e moralidade. No episódio 5, na fronteira do México, ele encara o maior teste: se render à polícia ou forçar a passagem, sabendo que qualquer caminho tem um preço. Nos finais, como o Redemption, onde Sean vai preso por 15 anos, ou Blood Brothers, onde os irmãos vivem como foras da lei em Puerto Lobos, ele mostra que superar o medo é aceitar as consequências, mesmo que doam. Sean aprende que ser um bom irmão não é acertar sempre, mas estar lá por Daniel, custe o que custar. Por que importa? Sean reflete uma verdade filosófica: o medo de falhar ganha peso quando carregamos a responsabilidade por outra pessoa. Como um adolescente jogado num papel de adulto, ele enfrenta um mundo que o julga antes de conhecê-lo, moldando não só seu destino, mas o de Daniel. Sua história ensina que superar o medo não é sobre evitar erros, mas persistir em escolhas cinzentas, transformando amor em força.
Chan nos lembra que a coragem nasce de abraçar a vulnerabilidade, mesmo quando o futuro é incerto. E aí, galera da dupla da Luna, o que acharam desses 6 personagens, mais o nosso bônus surpresa? Kratos, Ellie, Zidane, Cloud, Max, Link e Chan enfrentaram o medo de falhar e mostraram que dá pra transformar dúvida em força, seja com laços familiares, escolhas difíceis, amizades ou coragem silenciosa. Cada um deles tem uma lição que a gente pode levar pro nosso dia a dia, dentro e fora dos jogos, e todos com uma lição em comum. A única comparação válida e justa de si mesmo é com quem você era no dia anterior. Qual desses personagens mais te marcou? Ou tem outro que você acha que merece estar na lista? Deixa nos comentários, porque a gente adora trocar ideia com vocês. Se curtiu o vídeo, dá aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos continuar trazendo histórias que inspiram e gameplays que conectam a dupla da Luna. Até a próxima, e bora superar qualquer medo que vier.